estudo de hoje é a lição 123 do livro Vinha de Luz, que é psicografada por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Chama-se Amargura, lição 123. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso, à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Há dificuldades e problemas, prossigamos em serviço, e o Mestre Divino oferecer-nos a solução. As sombras, lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas, estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível e incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável, para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Muito bem, uma excelente boa noite para todos. É um prazer, com bastante alegria, que nós recebemos o convite e aqui iremos então conduzir essa bela reflexão de Emmanuel sobre esse tema, amargura. Muito bem, como eu sempre gosto de fazer, para a gente iniciar essa reflexão, penso que é necessário a gente contextualizar um pouco essa citação bíblica que Emmanuel aponta, ou como elege como objeto de estudo, para a lição 123. Então, ele vai trazer essa cartas aos Hebreus, né? E a gente às vezes escuta, né, tanta isso, mas o que é isso? Né? Então, é uma carta de fato que foi escrita, né, por volta lá do ano 1 depois de Cristo, possivelmente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, e essa carta ela dirige-se então a uma comunidade cristã, potencialmente de origem judaica, de Roma ou Palestina, que enfrentava perseguições, né, insegurança, dúvida de fé. Então muitos estavam ali desanimados e até tentados, vamos dizer assim, a voltar às práticas antigas religiosas por medo ali das represálias que poderia ser tomadas em favor ou em desfavor do Império Romano. Então, nesse contexto, Paulo, então, fala sobre, entre aspas, essas raízes de amargura, usando, então, uma metáfora agrícola, vejam só, muito comum na cultura judaica, que é a raiz que cresce silenciosamente, mas contamina todo o solo ao seu redor.
Então, essa raiz, entre aspas, como ele cita na citação, obviamente, ela representa, então, aqueles sentimentos não tratados. Quais sejam as mágoas, os ressentimentos, os rancores. E esses sentimentos, então, envenenam, vamos dizer assim, a comunidade. E, obviamente, afastam as pessoas da suposta graça divina. Então, assim como naquela época, hoje também nós vivemos períodos de desânimo, de injustiça, de frustrações e, sobretudo, desafios. Então, essa advertência, ela é contínua e atual. Vejam bem, cuidado com o que nasce no coração em tempos de prova, porque aqueles sentimentos mal resolvidos, meus irmãos, eles têm o poder, desestruturar a paz interior e, sobretudo, coletiva. Você já percebeu como uma mágoa guardada há muito tempo pode influenciar os seus pensamentos e suas decisões ainda hoje? Muito bem. Vamos então a um próximo passo, que eu chamarei aqui de diagnóstico de Emmanuel sobre a amargura como um veneno silencioso. Então Emmanuel, vejam bem, com sua, vamos dizer assim, aquela lucidez espiritual que ele tem, ele oferece para nós um diagnóstico emocional e moral da amargura. Logo no início da lição, ele compara a amargura a um veneno de ação progressiva. Que isso? Que primeiro ele intoxina quem está alimentando desse sentimento, e depois ele se irradia aos outros, contaminando também os ambientes e as relações. Olha que interessante, Emmanuel nos alerta que a amargura, ela nasce geralmente de pequenas frustrações não compreendidas e não trabalhadas. São as mágoas aparentes, que talvez a gente se interpreta como insignificantes. Mas, vou dizer para vocês, que se não forem dissolvidas pelo perdão, essas amarguras acabam criando raízes profundas na alma. E essas raízes, então, elas formam, com o tempo, obviamente, o que ele chama de estruturas mentais cristalizadas, que vão moldar a nossa maneira de pensar, de sentir e, sobretudo, de agir. Olha que interessante. Ele também observa que a amargura também pode deturpar o olhar espiritual. Que é isso? A pessoa passa a enxergar a sua realidade através, então, do filtro da dor antiga. E ela começa a interpretar as situações que às vezes eram situações neutras como ofensivas ou injustas. O que ocorre então? Uma paralisia iniciativa. Que é o quê? Que é o indivíduo perde o impulso criador. Ele perde o entusiasmo, ele perde a confiança, e diante disso ele entra num bolão de paralisia. Consequentemente, pode-se gerar então um isolamento afetivo. Como as pessoas passam então a desconfiar dos outros,
ele começa a erguer barreiras emocionais. Com isso, então, vai irradiar desequilíbrio. Quer dizer, os pensamentos, os sentimentos amargurados, eles criam um campo vibracional denso, pesado, que acaba afetando quem convive e até em ambientes físicos. Em outras mensagens também, o próprio Emmanuel, ele explica que esses sentimentos enraizados, que eles chamam ali também de miasmas mentais, que são esses pensamentos negativos, eles nos permanecem ativos no que nós consideramos perispírito, que é a estrutura modeladora do espírito. E isso projeta, então, no ambiente. Por isso que ele adverte que a raiz da amargura não é planta inofensiva, é erva daninha de crescimento silencioso. Quer dizer, a erva que se alastra se não for arrancada pela vigilância e pela caridade. Então, veja, Emmanuel, ele faz uma leitura pedagógica. O que ele está querendo dizer? Vejam bem, ele não condena o sentimento, mas sobretudo ele nos convida a reconhecer que existe e tratá-lo antes que torne uma estrutura fixa da alma. Então, assim como um jardineiro que ele identifica ali pequenas ervas, pequenas pragas, ele tem que removê-las antes que essas ervas comecem a sufocar as flores, né? Então, nós somos chamados a identificar essas mágoas desde o nascedouro, né? Antes que essas mágoas, então, se transformem em estados emocionais crônicos. Então, veja, reflitam. É algo pequeno, aparentemente está resolvido, entre aspas, mas que você deixou ele guardado no fundo e que silenciosamente ainda influencia seu modo de ver a vida? Se sim, comece a pensar sobre isso. A amargura, sendo então um estado emocional e espiritual enraizado, ela se manifesta, vamos dizer assim, em duas frentes complementares. A primeira chamaríamos de sinais internos, obviamente a segunda, sinais externos. Bom, o que seriam esses sinais internos? São as experiências, as emoções mentais e íntimas, que muitas vezes não são visíveis aos outros, mas intensamente vividas pela própria pessoa. Então, elas indicam um envenenamento interno da alma, que são esses sentimentos guardados, esses sentimentos repetitivos, esses ressentimentos silenciosos. Por outro lado, nós temos os sinais externos, que já é a consequência, ou seja, as expressões comportamentais decorrentes desse estado interno. Mesmo que às vezes a pessoa não perceba conscientemente, a amargura, ela transborda em atitudes, palavras, posturas, relações, afetando o ambiente e, sobretudo, o seu redor. Então vamos lá, sinais internos. Raiva silenciosa. O que é isso?
aqueles sentimentos intensos, reprimidos, que não são expressos, mas corroem por dentro. O próprio ressentimento, que são as mágoas antigas, que nos revisitam mentalmente, como se fosse uma ferida que nunca cicatriza. Temos também, como sinais internos, a autopunição e a culpa, que é o quê? Que é reviver os erros passados, que é não se perdoar, ou seja, carregar um peso constante. Temos também o rancor, que é esse sentimento de hostilidade, podemos dizer camuflado, que se manifesta de formas diferentes ou indiretas. Por fim, temos aqui a ruminação mental. O que é isso, Júnior? Que é ficar repassando aquelas cenas e diálogos, como se fosse um filme, um looping que fica ali repetindo várias vezes. Sinais internos. Então, aos sinais externos, aqui então são as atitudes observáveis que podem indicar as raízes da amargura. Por exemplo, a ironia ou sarcasmo constante. Por exemplo, sei lá, a pessoa faz um uso de uma piada ou comentário constantemente como forma de hostilidade. Exemplo, em vez de falar que ficou magoada, responde com: nossa, você foi super gentil comigo, né? Mas com tom ácido. Aquelas pessoas que criticam sem limite, eu me identifico aí um pouquinho. Nada nunca está bom. Há sempre um mas. Quer dizer, o olhar está sempre focado na falha, no detalhe negativo, né? Quer dizer, ao invés de reconhecer o esforço de alguém, destaca aquele erro mínimo. O isolamento social ou emocional. O indivíduo às vezes começa então a se afastar, não confia mais, não compartilha os sentimentos, né? Às vezes a gente vê isso muito em reuniões familiares ou grupos de amigos. A gente participa fisicamente, mas está emocionalmente ausente, está ali retraído. E por fim, atitudes passivo-agressivas. Quer dizer, o indivíduo não confronta diretamente, mas manifesta aquele desagrado por meios indiretos. Por exemplo, atraso, fica silencioso, fica com aquela resistência velada, né? Então, às vezes alguém magoado aceita ajudar, mas faz de má vontade, chega atrasado, se faz de esquecido, ou responde com ironia, né? Então, esses sinais externos, eles não surgem do nada, são um reflexo de um mundo interno intoxicado. Bom, então nós passamos para uma reflexão sobre a visão espírita com uma perspectiva de progresso espiritual. E a doutrina espírita, ela nos oferece bases sólidas para a gente compreender, vamos dizer assim, a natureza espiritual da amargura, os seus efeitos sobre a alma e a importância, sobretudo, de superá-la para o nosso crescimento evolutivo, espiritual, moral e, sobretudo, intelectual também. Então, vamos passear pelas obras básicas, não tem como fugir dessa bibliografia direta, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde
retrata as bem-aventurados os aflitos, onde Kardec, ou Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos ensina mais uma vez, repetidamente, que as dores, as provas da vida sempre têm um propósito educativo e que a forma como nós enfrentamos é determinante para a nossa evolução espiritual. E ele diz, ipsis literis, as decepções e desgostos, as injustiças e ingratidões são provas que exercitam a paciência, a resignação. Podem, se bem suportadas, elevar o homem. Todavia, quando ela não é compreendida, meus amigos, essas mesmas dores podem gerar revolta, ressentimento e, sobretudo, fixações emocionais. Nesse ponto, a amargura, ela nasce então como uma resposta mal elaborada diante das provas da vida. Também no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, Kardec ressalta, olha só, a importância da brandura e da indulgência para desarmar os conflitos interiores. Ele diz que a amargura, por sua vez, ela é contrário à brandura, porque a amargura, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que a ofensa se mantenha viva. Ela alimenta a raiva silenciosa e faz com que nos impeça de praticar o verdadeiro perdão. Consequentemente, no capítulo 12, onde ele vai tratar dos amai os vossos inimigos, nós somos convidados a uma superação interior mais elevada, quando ele diz, oh meus amigos, essa frase é fantástica: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar é uma ação de alma grande, enquanto rancor é o quê? É o reflexo ainda de um espírito preso ao egoísmo. Ou seja, o perdão, ele dissolve a raiz da amargura. Então, quando não há perdão, a ofensa ela se transforma em ressentimento. E o ressentimento se enraiza em forma de amargura persistente. Silogismo, é lógica. Passeando pelo Livro dos Espíritos, vários trechos tratam indiretamente do fenômeno da amargura. Na questão 932, os Espíritos afirmam que o mal muitas vezes predomina na terra. Por quê? Porque os bons são tímidos. Isso faz com que o campo fique livre para os sentimentos negativos. Então a amargura, muitas vezes silenciosa, é dessas forças paralisantes que impedem o bem de florescer ativamente. São tudo deduções lógicas do raciocínio evolutivo proposto por Kardec. Na questão 913 e 917, Kardec pergunta, famosíssima: qual é o meio eficaz de combater as más tendências? Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí, prosseguindo, ele vai dizer: o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Como o egoísmo é a amargura enraizada no orgulho ferido, combatê-la é essencial para progredir
917. Então, a amargura está, portanto, profundamente ligada ao orgulho, repito, que impede o perdão e mantém o espírito preso às ofensas do passado. Há também um periódico de publicações chamadas Revistas Espíritas, onde Kardec comenta vários casos de espíritos que permanecem ligados à terra por sentimentos de ódio, rancor ou mágoa. Numa edição específica de fevereiro de 1863, por exemplo, há um relato muito interessante de um espírito que não se conseguia se desligar do lar terreno por causa do ressentimento nutrido entre familiares. E Kardec faz um comentário interessante. Os laços fluídicos criados pelo ressentimento são tão fortes quanto os criados pelo amor. Aí me chamou a atenção. A diferença é que os ressentimentos nos ligam com a natureza de nos aprisionar e fazer sofrer. Então essa é uma observação de extrema relevância, porque a amargura não é apenas um estado psicológico, ela é um vínculo de um fluídico real, porque ela nos prende conscientemente a consciências e a situações, a pessoas, e dificulta a nossa libertação espiritual após a morte do corpo físico. Há também nas obras subsidiárias, e não poderia aqui deixar de elencar as obras da série da vida espiritual de André Luiz, como por exemplo No Nosso Lar, onde todos aqui às vezes assistiram esse filme, onde André Luiz nos apresenta múltiplos exemplos de espíritos que permanecem em zonas inferiores ou de sofrimento por manterem mágoas antigas. Há um livro também dele chamado Ação e Reação, onde ele relata casos de espíritos que mesmo após o desencarne, ou seja, mesmo após a morte do corpo físico, esses espíritos ficam vivenciando incessantemente cenas de ofensa ou de humilhação. E aí se tornam incapazes de se perdoar. E esses estados mentais, então, meus amigos, eles acabam criando verdadeiros circuitos fechados do pensamento, alimentando então esses estados vibratórios densos ou estados vibratórios negativos ou pesados. Também em um livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz descreve, se eu não me engano, uma mãe que desencarna quando não consegue se elevar, quando não conseguia se elevar a planos superiores por alimentar ressentimentos contra as pessoas da família. E aí eu lembro de uma passagem onde o Clarencio, que era o mentor que estava coordenando essa operação, ele diz que as mágoas reiteradas se convertem em forças magnéticas pesadas, impedindo a ascensão e a libertação espiritual. Olha que interessante. Ou seja, a amargura agora tem um efeito magnético real, fixando o espírito em faixas vibratórias compatíveis com a sua emoção. Também não poderíamos aqui deixar de passear nas séries psicológicas de Joana de Ângeles, onde a mentora, como por exemplo nos livros Plenitude, O Homem Integral, A Libertação pelo Amor, ela dedica análises psicológicas profundas a esse tema. E destaquei quando ela define o sentimento de amargura: rebeldia do orgulho ferido,
disfarçada de tristeza crônica. Então, para Joana de Ângeles, a amargura, então, já é um estado psicológico resistente à transformação. Por quê? Porque ela oferece ao ego uma identidade de vítima, no qual a gente às vezes refugia. Então, mais uma vez, qual que é o antídoto? O perdão. Mas perdão requer o quê? Autoconhecimento. Requer o quê? Requer humildade. E requer o quê? Coragem emocional. Destaquei uma frase dela no livro Em Plenitude, onde ela afirma: a mente enferma pelo ressentimento não produz saúde física ou mental. Os fluidos vitais são contaminados pelas emoções amargas. E o perispírito, que é esse corpo organizador do espírito, registra essas impressões, que mais tarde podem se converter em doenças orgânicas. Daqui a pouquinho eu vou chegar nesse tema, fazer uma relação com a ciência e a medicina. Emmanuel também, como na lição 123, que está sendo objeto de estudo, aborda o tema em outras mensagens, como por exemplo em um livro, Pão Nosso, onde ele adverte por a mesma correlação. Os sentimentos inferiores criam barreiras vibratórias que se opõem ao influxo da luz divina. Quando alimentada, se transforma em muralha, onde a criatura e as bênçãos do alto se constringem. Então ele também ressalta que o perdão é uma força ativa, não é uma atitude passiva de esquecimento. É o quê? É querer trabalhar internamente a ofensa sobre um dever espiritual inadiável. Muito bem. Então vamos sintetizar à luz da doutrina espírita. A amargura não é um simples sentimento passageiro. A amargura é um estado vibracional e mental que compromete a evolução espiritual. Muito bem. A amargura está intimamente ligada ao orgulho ferido, à falta de perdão e, sobretudo, ao desconhecimento de si mesmo. A amargura cria vínculos fluídicos densos, quer dizer, que afetam tanto a pessoa viva, encarnada, como o desencarnado, dificultando a sua, vamos dizer assim, libertação e progresso. E, por final, só pode ser dissolvida por meio da compreensão espiritual da dor, do exercício ativo do perdão e da renovação íntima constante. Então, tratar a amargura não é apenas melhorar a saúde emocional, é de fato, não vamos usar essa palavra, mas vamos dizer, é romper amarras espirituais. É libertar-se dos vínculos do passado e avançar conscientemente na jornada evolutiva. Muito bem. Agora eu vou passar por uma parte muito interessante, que é o impacto físico da amargura sobre a luz da ciência e da medicina. Obviamente que a doutrina espírita nos mostra que os sentimentos moldam nosso campo espiritual e influenciam nossa jornada evolutiva. Está claro até agora. Agora, a ciência, por sua vez, ela tem confirmado de forma consistente, vejam, que emoções crônicas, como a mágoa, o ressentimento, a amargura,
geram efeitos fisiológicos concretos, mensuráveis e cumulativos no organismo humano. Quer um exemplo? O corpo não distingue o sentimento da situação real. Estudos da neurociência e psicominologia mostram que o cérebro, ele não diferencia claramente um perigo real de um perigo emocional revivido. Ou seja, quando nós lembramos uma ofensa antiga, o organismo reage como se ele tivesse acontecendo de novo naquele momento. O que isso faz? O pessoal da área da saúde. Isso ativa o quê? O eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que é responsável por liberar os hormônios do estresse. Quem sabe? Cortisol, adrenalina e noradrenalina. Beleza, em pequenas doses e pontuais, essa resposta é útil, é necessário. Agora, quando isso se torna crônico, como acontece nas emoções não resolvidas, quer dizer, ele se transforma num agente sistêmico agressivo. Então, vejam que interessante, a liberação contínua de cortisol e catecolaminas, que são as adrenalinas, neuroadrenalinas e dopaminas, elas provocam, gente, isso que é literatura, espírita não, supressão imunológica. O que é supressão imunológica? Redução das atividades dos linfócitos T e das células NK, que são as natural killers. O que é isso, Júnior? Aquelas células que são fundamentais no combate a infecções e as células tumorais. Outra coisa, inflamações, aumento das inflamações crônicas, elevação dos marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, que é o PCR, as interleucininas, que são as proteínas sinalizadoras produzidas por várias células do sistema imune. Alterações cardiovasculares, não sabe, aumento da pressão arterial, maior risco de arritmia cardíaca e de doenças coronarianas, comprometimento metabólico. O que vai acontecer? Seu corpo vai começar a criar resistência à insulina, as alterações hormonais e maior predisposição a diabetes tipo 2. E, consequentemente, sobra o quê? O intestino. Um bocadinho. Refluxo, gastrite, síndrome do intestino irritável, alterações da microbiota intestinal. Quer dizer, isso significa que a amargura, mantida por meses ou anos, literalmente ela reprograma o nosso corpo num estado de alerta contínuo, como se a pessoa estivesse lutando contra algo invisível o tempo todo. Pesquisas, por exemplo, como eu busquei aqui, Harvard Medical School, indicam que as pessoas que praticam perdão apresentam uma redução significativa dos níveis de cortisol e, sobretudo, uma melhora mensurável na variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador importante da saúde cardiovascular e do equilíbrio autonômico. Um outro estudo também, pesquisas antigas de 2019, publicado no Journal of Behavioral Medicine, mostrou que o indivíduo que carrega ressentimentos não resolvidos apresentam níveis mais elevados dos marcadores inflamatórios, que são ambos associados
aos riscos de doenças cardiovasculares, sobretudo câncer. Uma outra pesquisa na Johns Hopkins University aponta que o perdão voluntário está ligado à redução da pressão arterial, melhora do sono, aumento da imunocompetência, que são responsáveis pelas células imunes, menores indicadores de pressão e ansiedade. Uma outra pesquisa feita em 2017, uma meta-análise, na verdade, publicada pela Personality and Social Psychological Review, reunindo mais de 50 estudos, concluiu que a capacidade de perdoar está associada a uma melhor saúde mental e física, com efeitos comparáveis até mesmo a intervenções baixas de baixo custo e de alta eficácia. Então vejam, a literatura médica também tem encontrado correlações entre estados emocionais crônicos e doenças graves, incluindo alguns tipos de câncer. A National Cancer Institute, USA, destaca que o estresse prolongado altera a vigilância imunológica, faz com que reduza a capacidade do corpo de detectar e eliminar as células tumorais. Pesquisas, por exemplo, com psico-oncologia apontam que esses sentimentos reprimidos, como rancor e a mágoa, contribuem para a desregulação do eixo imunológico endócrino, influenciando a evolução das doenças autoimunes e neoplasias, que é o crescimento anormal e descontrolado das células do corpo. Então não se trata, evidentemente, de dizer que a amargura ela causa o câncer ou outras doenças de forma direta e linear. Não, mas ela cria um terreno biológico, vamos assim dizer, e psíquico, sobretudo, propício para o adoecimento. Ele reduz a nossa capacidade natural do organismo de regenerar e de defender. Então vejam, a ciência já confirma que o espiritismo já sabia, agora eu vou vender meu peixe. O Allan Kardec disse que os sentimentos e os pensamentos, eles geram consequências no perispírito, e que por sua vez interferem no corpo físico. O que a ciência moderna está chamando de psiconeuroimunologia, ou epigenética emocional, que é a reprogramação pelos pensamentos dos genes. No espiritismo a gente vai falar de interação perispiritual. Lá em 1950, já com André Luiz, quando ele diz lá em Mecanismos da Mediunidade, um livro fantástico, os pensamentos e sentimentos são forças criadoras ou destruidoras, conforme a direção que lhe damos. Portanto, quando Emmanuel, meu amigo, disse ou comparou a amargura a um veneno, essa metáfora ela tem um certo fundamento de respaldo biológico literal, porque os venenos emocionais eles alteram hormônios, células, tecido, até a expressão genética. Quer dizer, é um verdadeiro reflexo do espírito comandando a matéria, né? Então, compreender esses mecanismos é fundamental para a transformação interior. E deixa de ser, então, vamos dizer assim, um ideal abstrato, para ser uma necessidade concreta de uma saúde integral agora. Praticar o perdão, vou dizer toda hora. Cultivar sentimentos pacíficos, trabalhar as mágoas. Gente, isso não é romantismo espiritual, não. É ciência aplicada à vida. A vigilância sobre os pensamentos e emoções, ela é tão importante quando a gente cuidar da alimentação e da prática da atividade física. Então, ao a gente dissolver essas raízes da amargura, nós estamos liberando o nosso sistema nervoso, o nosso sistema hormonal e imunológico. Nós estamos favorecendo não apenas o equilíbrio espiritual, mas também a saúde física duradoura. Em resumo,
a amargura, ela não é somente uma questão moral. Ela também é uma questão médica e, sobretudo, preventiva. Quando nós escolhemos perdoar e pacificar o coração, nós estamos fortalecendo o nosso corpo, nossa mente e nosso espírito ao mesmo tempo. Então vamos fazer uma reflexão profunda, um olhar interior para a gente já finalizar. Até aqui então nós falamos de conceitos espirituais, diagnósticos morais, efeitos físicos e exemplos concretos. Mas agora é hora de voltar e olhar para dentro. Por quê? Porque a raiz da amargura, ela não está lá fora. Ela costuma morar em cantos silenciosos na nossa própria alma, que muitas vezes está bem escondida e que nós às vezes nos acostumamos a viver com ela. Vamos refletir, quantas decisões importantes da vida foram, sem que você percebesse, influenciadas por mágoas antigas? Talvez você tenha recusado um convite, uma oportunidade, terminado um relacionamento. Gente, mudanças de caminho. Não por liberdade, mas às vezes por reação às feridas não tratadas. Quantas vezes aqui, às vezes, você jogou uma pessoa nova com os olhos do passado? Gente, são situações diferentes, são pessoas diferentes, mas aquele filtro amargo projeta antigas dores nesse novo cenário. Quantas vezes, às vezes, você reviveu em silêncio os diálogos e cenas que já deveriam estar resolvidos? Como se fosse um filme, passando em repetição, consumindo sua energia, consumindo emoção, consumindo a sua saúde. A amargura é sutil. Às vezes ela não grita, ela sussurra. E às vezes ela se disfarça dessas maneiras assim, é só do meu jeito. Eu não confio mais. Eu superei. Quando na verdade apenas foi guardado num cantinho. Eu não ligo, quando no fundo a dor ainda está viva. Então, você já parou para perguntar se aquilo você chama de frieza, de maturidade, sei lá, de realismo, não é na verdade uma amargura camuflada? Então, muitas vezes a amargura ela se incorpora à nossa identidade de tal maneira que nós achamos que somos assim, mas na verdade, meus amigos, nós nos tornamos assim após as dores mal curadas. As pessoas naturalmente abertas se tornam às vezes desconfiadas. Aqueles que tinham os corações sensíveis tornaram corações rígidos. As almas generosas, às vezes, passam a se proteger mais e acabam erguendo muralhas contra o mundo lá fora. Então, finalizando, superar a amargura não é esquecer, não é passar pano, é encarar com coragem o que doeu, é tratar com lucidez o que ficou mal resolvido. É de fato escolher conscientemente libertar-se. Mesmo que o outro não peça perdão, mesmo que as circunstâncias não se mudem. Joana de Ângeles, parafraseando Chico, ela diz: ninguém pode modificar o passado, mas todos podem libertar-nos dele. Pergunto: você está disposto a carregar pesos que não te pertencem mais? Você está pronto para soltar essas âncoras emocionais que te impedem de avançar? Está acabando. Imagine, por um instante, como seria a sua vida
se não houvesse nenhuma raiz amarga te puxando para trás. Imagine suas relações livres de filtros antigos. Imagine suas decisões guiadas por paz interior e não por defesas emocionais. Imagine sua saúde florescendo, sua fé sendo renovada, seu coração leve. Essa transformação, ela começa no momento em que você reconhece, sobretudo com honestidade, que existe uma raiz. E aí você decide então arrancá-la de dentro de ti. Meus amigos, a amargura é incompatível com a luz do Cristo. A amargura, ela obscurece a visão, ela envenena a alma e paralisa o nosso crescimento. Hoje, o convite é claro: identifique, olhe de frente e arranque as raízes que ainda te prendem ao passado. Não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem espiritual. Arrancar as raízes dói, mas é o único caminho para que flores novas possam nascer. Como disse o velho humilde Chico, a mágoa é uma visita. Não a deixe virar moradora. A paz interior é como um jardim. Ela só floresce onde o solo está limpo. Se há raízes amargas, que hoje seja o dia de começar a arrancá-las com fé, perdão e amor. Que Jesus nos abençoe.